então já arrematado, eu volto agora a trabalhar com o fio natural. Então, eu vou prender o fio na agulha. Vou aqui nas correntes que eu tenho aqui da carreira anterior, venho na segunda corrente e vou fazer o meu ponto baixo. Faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto e dentro da alça eu trabalho 2 pontos altos. Então, ficou dessa forma aqui. Faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça, faço um bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça e faço um novo bloco. Então, vou trabalhar da mesma forma que temos feito nas carreiras anteriores, sempre fazendo em cada alça de base um bloco com 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, vou fazer o mesmo até chegar aqui no canto. Quando chegar no canto que eu tenho na base, eu vou fazer um novo canto e depois desço trabalhando a lateral novamente, como temos feito até aqui. Trabalhando sempre na mesma direção das carreiras anteriores, trabalhando apenas aqui nas 2 laterais. Então, vou completar as minhas laterais e volto te mostrando como ficará. Já finalizando aqui a carreira, eu vou completando aqui os últimos blocos. Aqui na última alça, eu faço os primeiros 2 pontos altos dentro da alça. E o último ponto alto do bloco, eu faço aqui no ponto alto que eu tenho na base. Então, ficou dessa forma. Virar aqui a outra lateral. Certinho? Então, para começar agora a próxima carreira, nós fazemos novamente as 4 correntes, vou virar o trabalho e vou fazer essa carreira agora trabalhando pelo lado do avesso, ok? Então, na próxima alça que eu tenho na base, eu faço o bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação. E na próxima alça de base, faço um novo bloco. Sempre da mesma forma, os blocos com 3 pontos altos, separados por uma corrente. E vou trabalhando os blocos em cada alça de base. Então, vai ficando dessa forma. Então, vou completar aqui essa lateral, chegando aqui no canto, eu faço um novo canto e completo aqui essa outra lateral. Então, vou fazer aqui a minha carreira e volto então te mostrando como ficará. Já finalizando a carreira, eu fiz aqui na última alça
eu fiz o bloco, agora faço a corrente e no último ponto de base aqui da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Faço 2 correntes para subir, viro o trabalho. Aqui na alça eu trabalho os 2 últimos pontos aqui do bloquinho. Então, as 2 correntes ficam como o primeiro ponto alto e faço mais os 2, então, formando o primeiro bloco aqui dessa carreira. Faço uma corrente de separação e na próxima alça eu trabalho novamente o bloco com 3 pontos altos. Uma corrente e na próxima alça mais um bloco com 3 pontos altos. Então, vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira, sempre trabalhando os blocos com 3 pontos altos em cada alça de base, e os blocos continuam separados por uma corrente. Então, vou trabalhar toda essa lateral aqui, fazendo um bloco em cada alça de base, e quando eu chegar em cima do canto da carreira anterior, eu faço um novo canto, aqui eu faço um novo canto e continuo a carreira aqui fazendo os blocos até chegar aqui novamente na ponta. Então, vamos trabalhar novamente só essas 2 laterais, dando sequência na mesma posição das carreiras anteriores. Então, vou fazer aqui concluir a carreira e já volto te mostrando como ficará. Finalizando aqui a carreira, aqui na última alça, eu faço 2 pontos altos e o terceiro ponto alto do bloco vou fazer na segunda corrente, depois aqui da base. Conto a primeira, a segunda, aqui eu faço então o meu ponto alto, finalizando então essa carreira. Então, ficou dessa forma, temos essa lateral trabalhada e mais essa aqui. E a outra lateral do nosso trabalho vai ficando sempre assim, com o primeiro square que trabalhamos com o fio laranja. Vamos trabalhando só essas outras 2 laterais, ok? Agora, fizemos novamente 3 carreiras aqui com fio natural. Agora, eu vou cortar esse fio. Esse fio depois já pode ser arrematado. Vou prender aqui para que ele não se desmanche. Depois eu posso arrematar já esse fio. Vou voltar aqui nessa lateral de cá, que é onde sempre estamos iniciando as nossas carreiras. Então, aqui eu volto a trabalhar com o fio laranja liso. Então, eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui no primeiro ponto alto que tínhamos aqui da carreira anterior. Então, aqui eu faço o meu ponto baixo. Agora, faço 3 correntes, passo para a próxima alça e trabalho o bloco com 3 pontos altos. Faço a corrente de separação. Na próxima alça, volto a trabalhar o bloco com 3 pontos altos. Faço a corrente na próxima alça,
o bloco com 3 pontos altos. Então, vou trabalhar 3 carreiras com esse fio laranja, trabalhando da mesma forma que fizemos aqui nessas carreiras anteriores. Trabalho essa lateral, aqui eu faço canto, trabalho até aqui o final dessa outra lateral, faço 4 correntes, viro o trabalho, trabalhando pelo avesso, volto fazendo os blocos. Quando chegar aqui, eu faço o canto novamente, venho aqui trabalhando a lateral. Aqui eu vou fazer 2 correntes, viro o trabalho e faço 2 pontos altos aqui dentro da alça e completo a carreira fazendo um canto aqui e depois os blocos. Então, serão novamente 3 carreiras com fio laranja. Então, eu vou fazer as minhas carreiras e volto já te mostrando como ficará. Terminada a carreira com fio laranja, as últimas 3 carreiras que fizemos, até agora o nosso tapete estará dessa forma. Aqui é a largura máxima do nosso tapete. Então, nós temos aqui, iniciamos trabalhando com a flor, fizemos 2 carreiras com fio verde mesclado e depois fizemos 4 carreiras com fio laranja liso. A partir daqui, dessas 4 carreiras, nós trabalhamos em apenas 2 laterais do square. Então, fizemos 3 carreiras com fio natural, 3 carreiras com fio laranja, 3 carreiras novamente com fio natural e as últimas 3 carreiras que trabalhamos foram novamente com fio laranja. Então, essas últimas 3 carreiras faz parte dessa última sequência, trabalhando nas 2 laterais do square. Agora, vamos passar a trabalhar em apenas uma das laterais. Então, eu vou virar o meu tapete aqui para aquela posição da carreira, onde nós temos aqui o princípio da carreira. Vamos sempre trabalhar aqui nessa lateral. Então, agora eu volto a trabalhar com fio natural. Então, depois do square principal, você vai perceber que cada vez que trocamos o fio, trabalhamos sempre 3 carreiras com o mesmo fio e depois cortamos, arrematamos e voltamos a trabalhar com outro fio, ok? Então, já que fizemos aqui as últimas 3 carreiras com fio laranja, agora volto novamente a trabalhar com fio natural. Então, eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui para o princípio da carreira anterior, na segunda corrente de base, tenho aqui a carreira posterior, depois eu fiz uma corrente, 2 correntes aqui na segunda corrente, eu vou prender o meu fio. Então, eu prendi o fio com ponto baixo, faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto e aqui dentro da alça trabalho 2 pontos altos, formando assim o nosso primeiro bloco. Faço uma corrente de separação e na próxima alça trabalho mais um bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação e na próxima alça trabalho o bloco com 3 pontos altos. Vou fazer então essa mesma sequência com os blocos com 3 pontos altos até chegar aqui no canto, ok? Terminei aqui a lateral. Fiz o último bloco aqui antes do canto. Então, aqui nessa alça do canto, eu já não vou trabalhar mais um canto, vou trabalhar apenas um bloco. Então, eu faço a corrente de separação,
Dentro da alça, faço 2 pontos altos. E aqui na correntinha, eu faço o último ponto alto do bloco. Então, ficou assim. Agora, eu vou virar o trabalho e vamos voltar trabalhando na lateral. Então, eu faço 4 correntes. Viro o trabalho pelo avesso. E na próxima alça, eu trabalho o bloco com 3 pontos altos. Faço a corrente de separação, na próxima alça, trabalho o bloco com 3 pontos altos. Faço a corrente, na próxima alça, o bloco com 3 pontos altos. Então, vai ficando assim. Trabalhando agora em apenas uma lateral do square. Antes estávamos trabalhando nas 2 laterais e agora vamos apenas em uma. Então, eu fiz a primeira carreira, fiz as 4 correntes, voltei o trabalho para trás e agora vou voltando na carreira. Então, vou trabalhar essa mesma sequência, sempre os blocos, um bloco em cada alça de base, separados por uma corrente em cada bloco. Então, vou completar a carreira e já volto aqui já na última alça com você. Vou já finalizando aqui a carreira, fazendo o último bloco aqui na última alça. Então, faço uma corrente de separação e vou no último ponto que eu tenho aqui da carreira anterior e faço o ponto alto. Então, ficou dessa forma. Ok? Agora, vou fazer 2 correntes, viro o trabalho, virei novamente para a direita agora. E na próxima alça, eu trabalho os outros 2 pontos altos para formar, então, o primeiro bloco aqui da carreira. Faço uma corrente de separação, na próxima alça, trabalho o bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação e na próxima alça, trabalho o bloco com 3 pontos altos. Então, vou fazer essa mesma sequência aqui pela carreira. E quando chegar aqui no final, eu volto trabalhando com você. Finalizando a carreira, eu fiz aqui o último bloco, aqui na alça de base, fiz uma corrente de separação e aqui nessa última alcinha, eu faço 2 pontos altos. E o terceiro ponto eu vou fazer na segunda corrente. Então, temos aqui completas as nossas 3 carreiras com barbante natural. Agora, eu vou cortar o fio. E esse fio agora já pode ser arrematado. Fio já arrematado, agora eu volto a trabalhar com o nosso fio laranja. Então, eu vou prender o fio na agulha, volto aqui pro princípio da última carreira. E no primeiro ponto que eu tenho aqui na base, eu faço um ponto baixo. Faço mais 3 correntes, passo para a próxima alça
e faço o bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, na próxima alça, trabalho um novo bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação e na próxima alça, trabalho o bloco com 3 pontos altos. Então, vou fazer essa mesma sequência, sempre trabalhando os blocos com 3 pontos altos, separados por uma corrente, aqui por toda a carreira, e aqui no final eu volto trabalhando com você. Já finalizando então aqui a carreira, eu fiz na última alça aqui o bloco, agora faço uma corrente e no último ponto de base eu trabalho ponto alto. Então, ficou assim. Faço 2 correntes, viro o trabalho para o avesso e na primeira alça que eu tenho na base, eu trabalho os outros 2 pontos altos, formando assim o primeiro bloco da carreira. Faço uma corrente de separação e na próxima alça trabalho o bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente na próxima alça, trabalho novamente o bloco com 3 pontos altos. Então, vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira e volto então finalizando ela com você. Finalizando aqui o último bloco, eu fiz os primeiros 2 pontos altos dentro da alça e o segundo e o terceiro ponto alto vou fazer na primeira corrente que eu tenho depois do ponto baixo aqui na base. Então, ficou assim a carreira. Agora, faço 4 correntes, viro o trabalho novamente para a direita, e na próxima alça de base, eu trabalho o bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação e na próxima alça trabalho o bloco com 3 pontos altos. Uma corrente na próxima alça, mais um bloco com 3 pontos altos. Então, vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e já volto então finalizando ela com você. Terminando aqui a carreira, eu vou fazer depois do último bloco uma corrente e no último ponto que eu tenho na base eu faço o ponto alto. Então, ficou assim dessa forma. Agora, nós vamos cortar esse fio, que completamos novamente 3 carreiras com fio laranja. Então, eu corto e prendo aqui. Esses fios agora já podem ser arrematados. Com o nosso fio, então, já arrematado, agora eu volto a trabalhar com fio natural. Eu vou prender o fio aqui na agulha, volto aqui para o princípio da carreira anterior e na segunda corrente, aqui eu tenho uma alcinha com 4 correntes, na segunda corrente eu vou prender o meu fio fazendo ponto baixo. Faço mais 2 correntes para dar altura de um ponto alto
e dentro da alça eu trabalho 2 pontos altos. Faço uma corrente de separação e na próxima alça trabalho o bloco com 3 pontos altos. Faço a corrente de separação e na próxima alça trabalho o bloco com 3 pontos altos. Faço a corrente, na próxima alça o bloco com 3 pontos altos. Então, vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e finalizo ela aqui junto com você. Dando a carreira, eu faço aqui na última alça os 2 pontos altos na alça e o último ponto alto do bloco eu faço aqui no último ponto que eu tenho aqui na base. Então, ficou dessa forma. Agora, nós vamos virar o trabalho e para fazer isso eu faço 4 correntes. Feito as 4 correntes, eu viro o trabalho para o avesso e vou na próxima alça e trabalho o bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação e na próxima alça trabalho o bloco com 3 pontos altos. Uma corrente de separação e na próxima alça o bloco com 3 pontos altos. Então, vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e já venho finalizando ela com você. Já finalizando a carreira, eu fiz aqui na última alça de base, fiz o último bloco. Então, para completar a carreira, eu faço uma corrente e venho no último ponto de base e trabalho um ponto alto. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer 2 correntes, viro o trabalho para o direito. E dentro da primeira alça, eu trabalho 2 pontos altos. Faço a corrente de separação e na próxima alça, trabalho o bloco com 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação e na próxima alça trabalho o bloco com 3 pontos altos. Então, vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira, sempre fazendo em cada alça de base um bloco com 3 pontos altos, separados por uma corrente. Então, vou completar a carreira e já volto finalizando ela com você. Já finalizando a carreira, na última alça eu faço 2 pontos altos e o terceiro ponto alto eu vou fazer na segunda corrente que temos aqui na base. Então, completamos aqui a sequência novamente de 3 carreiras e agora eu vou cortar o fio e esse fio depois já pode ser arrematado. Agora eu vou fazer mais 2 sequências com uma com fio laranja e outra com fio natural. Então, depois aqui de pararmos de trabalhar as 2 laterais do square e começarmos a trabalhar
apenas em uma das laterais, eu fiz 3 sequências de cores. Trabalhei as primeiras 3 carreiras com fio natural, depois as outras 3 carreiras foram feitas com o fio laranja e depois mais 3 carreiras feitas com o fio natural novamente. Agora, para completarmos o tapete pequeno, nós vamos fazer mais 2 sequências. Uma com o fio laranja e outra com o fio natural. Então, eu vou completar aqui essas outras 2 sequências que faltam. Então, serão 6 carreiras, porque são 3 de cada cor. Então, vou fazer agora as próximas 3 com o fio laranja e depois as próximas 3 com o fio natural. Então, vou completar as carreiras e volto então te mostrando como ficará. Finalizando as nossas últimas carreiras, o nosso tapete estará dessa forma. Eu tenho aqui o princípio, que foi feito o square, aqui com o tom laranja. A partir daí, nós trabalhamos em apenas 2 laterais aqui do square. Então, sempre trabalhando com... A partir do square, fomos sempre trabalhando uma sequência de 3 carreiras de cada cor. Então, fizemos as primeiras 3 carreiras com o fio natural. Depois, fizemos 3 com fio laranja, mais 3 com fio natural. E as últimas 3 carreiras trabalhando nas 2 laterais com fio laranja. A partir daí, nós trabalhamos em apenas uma das laterais e fizemos uma sequência de 5 sequências de cores, sempre trabalhando com as 3 carreiras de cada cor. Então, fizemos aqui a primeira sequência com o fio natural, depois o fio laranja, fio natural, fio laranja e terminamos com o fio natural. Então, a partir do momento que paramos de trabalhar com as 2, trabalhando nas 2 laterais do square e passamos a trabalhar em apenas uma lateral, fizemos 5 sequências. Em cada sequência, você continua trabalhando sempre 3 carreiras de cada cor. Então, nós no final ficamos com 5 sequências, 3 sequências com fio natural e 2 sequências com fio laranja. Para fazer o tapete maior, você vai trabalhar da mesma forma, só que em vez de trabalhar apenas essas 5 sequências, você fará um total de 11 sequências. Vai começar trabalhando com o fio natural e também no final vai acabar com o fio natural. Então, a cada 3 carreiras, você corta o fio e arremata e muda de cor. No final, você terá, para o tapete maior, 11 sequências, sempre de 3 carreiras. Ok? Então, vamos continuar o nosso tapete. Dando continuidade, agora vamos começar a trabalhar o bico do tapete. Então, eu vou usar aqui para o bico, a primeira carreira do bico será feita com o terracota mesclado, que é essa mesma cor que trabalhei aqui para fazer as pétalas da flor, ok? Então, eu vou prender o fio na agulha. Apesar de trabalharmos agora com o fio número 6, eu continuo a trabalhar com a agulha número 4. Aqui no canto, bem aqui no último bloquinho, nós não temos um bloco com canto aqui, nós temos apenas um bloquinho com 3 pontos altos. O que eu vou fazer é nesse último ponto que eu tenho aqui na ponta, nesse terceiro ponto alto, eu faço um ponto baixo. Faço uma corrente
E agora trabalho 3 pontos altos, sempre no mesmo ponto de base. Feitos 3 pontos altos, eu faço uma corrente e no mesmo ponto de base, faço o ponto baixo. Agora faço uma corrente de separação, viro aqui na lateral e na próxima alça que eu tenho aqui na base, eu vou fazer um ponto baixo. Faço uma corrente e na mesma alça trabalho os 3 pontos altos. Uma corrente e mais um ponto baixo, ficando dessa forma. Faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça e faço a mesma sequência. Um ponto baixo, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente e um ponto baixo. Faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça e trabalho a mesma sequência. Um ponto baixo, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente e um ponto baixo. Então, vai ficando dessa forma. Vou fazer essa mesma sequência por cada alça que eu tenho aqui na base. Quando eu chegar aqui, nesse cantinho aqui, onde eu vinha trabalhando as duas laterais do square, aqui nós temos um canto. Então, depois de fazer aqui a mesma sequência de pétalas que estamos fazendo nas alças, depois dessa última alça aqui, antes do canto, eu vou fazer 2 correntes, vou pular esse canto e já passo para a próxima alça. Então, vou terminar essas minhas alças aqui, até chegar aqui no canto e mostro para você, então, como é que nós vamos fazer. Então, faço a corrente e na alça faço o ponto baixo, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente e um ponto baixo. Faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça e volto na mesma sequência. Um ponto baixo, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente e um ponto baixo. Faço uma corrente de separação na próxima alça, trabalho uma corrente, um ponto baixo, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente e um ponto baixo. Faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça, trabalho novamente um ponto baixo, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente e um ponto baixo. Agora, eu cheguei aqui na direção que eu tenho aqui do canto. Então, nessa direção aqui, eu vou fazer 2 correntes de separação, vou saltar esse canto, então, passo já para a próxima alça e faço o ponto baixo.
faço uma corrente, agora trabalho os 3 pontos altos, uma corrente e um ponto baixo. Então, ficou dessa forma. Ele vai ficar uma distância um pouquinho maior aqui das outras pétalas, só que depois nós vamos trabalhar uma carreira com fio verde, e isso vai fazer com que depois você não perceba essa diferença aqui. Agora, eu vou trabalhar essa mesma sequência aqui pela lateral, sempre trabalhando em cada alça de base, um ponto baixo, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente e um ponto baixo. E entre uma pétala e a outra, vou fazer uma corrente de separação. Trabalhamos 2 correntes apenas aqui nesse encontro que eu tenho aqui de um canto que tenho na base. Quando eu chegar aqui no canto, eu vou fazer, aqui eu tenho uma alça, no primeiro canto eu tinha um bloquinho com 3 pontos altos, então eu trabalhei a minha pétala aqui no último ponto que eu tinha bem aqui na quina do tapete. Aqui na próxima eu vou ter uma alça. Então, vou trabalhar normalmente como eu estou trabalhando aqui nas outras alças. Passo para essa outra lateral e aqui nessa lateral eu tenho um outro canto, que é o canto aqui do square, bem aqui ao meio. Então, quando eu chegar nesse canto aqui, eu faço 2 correntes entre uma alça e outra, e não trabalho aqui nesse canto. Quando chegar aqui no outra ponta do tapete, aqui eu tenho um canto. Esse canto que você tem aqui na ponta do tapete, você trabalha aqui normalmente, como você está fazendo nas outras alças, formando as pétalas. Passa para o lado de cá, aqui você vai ter, no meio do tapete, um encontro novamente de um canto, que são esses cantinhos quadrados que nós temos do square. Nesse cantinho aqui, que tem ao meio do tapete, você vai pular esse canto. Então, você faz a pétala aqui nessa alça, faz 2 correntes de separação e passa já para a próxima alça. Continua a trabalhar as pétalas em cada alça de base, sempre com uma corrente de separação. Faz esse canto aqui, trabalhando no ponto que você tiver aqui na base, você trabalha a sua pétala e completa a carreira. Então, eu vou fazer a minha carreira aqui e volto então te mostrando como ficará. Finalizada, a nossa carreira ficará dessa forma. Eu trabalhei as pétalas então por toda a volta do tapete e finalizei com ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciei a carreira, ok? Agora, nós vamos fazer a última carreira com o nosso fio verde mesclado. Então, com o fio verde mesclado, eu prendo o fio na agulha. Venho aqui em uma alcinha aqui antes do canto. Nessa alcinha que eu tenho entre uma pétala e outra, eu tenho uma alcinha de uma corrente. Então, vamos trabalhar agora nessas alcinhas aqui entre as pétalas. Então, eu faço um ponto baixo. Faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto e mais 2 pontos altos. Então, fiquei aqui com 3 pontos altos. Agora, vamos fazer da mesma forma que trabalhamos a segunda camada de pétalas na nossa flor. Então, eu faço 4 correntes, dou uma laçada na agulha
Passo a minha agulha aqui nos últimos 2 pontos altos aqui por cima, entro a agulha aqui por cima e saio aqui pegando 2 alcinhas, faço outra laçada, conduzo o fio aqui por dentro e agora trabalho um ponto alto. Então, fiquei aqui com o ponto alto atravessado e um arquinho aqui de 4 correntes em cima desse ponto alto. Passo para a próxima alça e faço o bloco novamente com 3 pontos altos. Então, ficou dessa forma. O ponto alto atravessado com as 4 correntes vai ficando por cima de cada pétala. Aqui no canto, vou fazer da mesma forma. Faço as 4 correntes, faço ponto atravessado, ponto alto atravessado aqui em cima, passo para a próxima alça e faço o bloco com 3 pontos altos. Então, ficou assim. Passo aqui para lateral, para outra lateral, e vou trabalhando sempre da mesma forma. Depois do bloco de 3 pontos altos, faço as 4 correntes, o ponto alto atravessado aqui em cima. Depois do canto, nós vamos trabalhando sempre da mesma forma. Faço em cada alcinha, nós vamos trabalhar os blocos com 3 pontos altos e depois do bloco eu faço as 4 correntes, faço o ponto alto atravessado, passo para a próxima alça e faço novamente o bloco. Então, vou fazer essa mesma sequência por toda a volta do nosso tapete e volto então te mostrando como ficará. Finalizada, a nossa carreira ficará dessa forma. Então, ficam os bloquinhos de 3 pontos altos por todo o tapete, aqui sempre nas alcinhas, entre as pétalas, e em cima de cada pétala vai ficar o ponto alto atravessado com o arco formado pelas 4 correntes. Finalizei com ponto baixíssimo na segunda corrente que iniciamos a carreira. Já cortei o fio e arrematei, então aqui nós temos o nosso tapete pronto. Esse tapete que fizemos aqui, o passo a passo, é um dos tapetes menores. Você vai fazer 2 tapetes desse para formar o jogo e vai fazer o tapete maior. Lembrando que no tapete maior, a largura é a mesma. A partir desse ponto aqui do tapete, onde nós paramos de trabalhar com 2 laterais do square inicial e vamos trabalhando apenas em uma das laterais, você vai fazer uma sequência você vai fazer 11 sequências. Em cada sequência, você vai trabalhar 3 carreiras com a mesma cor. Então, como estávamos trabalhando com o fio laranja, depois você vai começar, faz 3 carreiras com barbante natural, 3 com laranja, 3 com natural, 3 com o laranja, até você ter um total de 11 sequências. Como são 3 carreiras para cada sequência, então, quando você estiver trabalhando em apenas uma das laterais, no tapete maior, você vai fazer um total de 33 carreiras. Cada sequência vai ter 3 carreiras, ok? E aqui no menor, são apenas 5 sequências. De 3 carreiras cada um, então, são um total de 15 carreiras. Vou mostrar para você. Aqui eu tenho o tapete maior. Ele tá dobrado aqui. Então, vai ficar dessa forma.
Aqui nós terminamos aqui essa sequência de trabalhar com duas laterais e toda essa outra parte aqui foi feita em apenas uma das laterais. Então, nós temos aqui o tapete maior e temos o outro tapete também menor. Bem, então estamos finalizando mais uma das nossas videoaulas. O visual do jogo de cozinha Maria Neide é surpreendente, ele fica, apesar de ser feito de uma forma bem simples, mas o efeito visual dele é muito bonito. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito depois com o resultado final do seu jogo. Então, estamos já finalizando mais uma das nossas videoaulas. Eu convido você para compartilhar o vídeo, se você gostou, curtir os nossos vídeos. E para você que ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva para que você não perca nenhuma das novidades que vão aparecendo por aqui. Sejam todas vocês sempre muito bem-vindas. Encontro vocês nos nossos próximos vídeos. Beijinhos e até mais!